1 Samuel capítulo 13, vamos ler apenas do verso 13 ao verso 14, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como eu disse, essa é uma das principais leis, das que eu mais gosto, é a lei da tampa. A capacidade de liderança determina o nível de eficácia de uma pessoa. Liderança também tem capacidade. John Maxwell escreveu um livro sobre os 5 níveis de liderança. E você pode ampliar a sua capacidade de liderança, ou você pode estagnar pelas tampas que permite ter na vida. É incrível como algumas pessoas estão amarradas, bloqueadas. Eu vou usar hoje o contraste entre 2 líderes, Saul e Davi, para exemplificar a lei do nível ou a lei da tampa. Como eu tenho muitos textos para ler, eu não vou ler todos eles. Vão aparecer na tela, a maioria, mas eu não tenho tempo, eu não acho que vou conseguir fazer isso. Então vamos lá. O rei Saul tinha um nível de liderança quando começou a liderar. E ele não foi capaz de esticar, de ampliar. Ele permaneceu sendo o homem que foi chamado sem modificar sua estrutura interna, a fim de alçar novos voos. Quando você foi chamado, Deus lhe chamou naquela condição e espera que você cresça para alcançar outros horizontes. Sem esse crescimento, esse desenvolvimento, você será incapaz de completar o que foi chamado para fazer. Quando Saul não se desenvolveu, pelo contrário, ele se deformou no processo. Crescer na vida não é opcional. Cada um de nós precisa continuamente se desenvolver. Porque senão, você se torna um estorvo. Um líder que não cresce se torna um grande obstáculo para aqueles que estão atrás dele. Obviamente, Deus te chamou e sabia da sua condição. E Ele espera que você possa desenvolver-se a fim de chegar onde Ele quer te levar. Porque se você não se desenvolver, você não pode chegar ao lugar que Ele tem para você. Porque o lugar que Ele tem para você é um melhorado você em uma versão aperfeiçoada. Quantos estão comigo aqui hoje? Então Davi e Saul foram reis muito diferentes. Saul foi inferior a Davi tanto em caráter quanto em habilidades. Saul nunca impulsionou a monarquia para além de uma magistratura baseada em seu carisma. Ele era um general, mas ele não tinha um exército permanente. Ele não tinha uma forma organizada de governo. Não tinha nenhum meio para manter os lucros da sua liderança. Davi, por um outro lado, ao se tornar rei, escolheu um centro estratégico como a nova capital, Jerusalém. Jerusalém ainda não tinha sido ocupada por Israel, por nenhuma das tribos. Ela estava controlada ainda pelos jebuseus, diz a Bíblia. E Davi estendeu os seus territórios. Davi era um conquistador, ele estendeu os seus limites. E ele se ocupou do rival de Israel, que eram os filisteus. Então ele foi para cima. Ele tinha uma palavra de conquistar e é isso que ele fez. Seu nome era conquista. E ele trouxe a arca do pacto, da aliança, para a nova cidade, a sua capital. Essa foi uma das primeiras políticas públicas de Davi, trazer a arca de volta. Ele amava a presença de Deus. Então ele forma uma equipe extraordinária de funcionários do governo. E enquanto Saul tinha sua vida travada por muitas tampas, Davi estabeleceu níveis acima de si mesmo e dos outros ao seu redor. Davi teve sucesso por causa da lei do nível, e Saul fracassou por causa da mesma lei. Ou seja, para você chegar num lugar determinado onde Deus tem para você, você precisa necessariamente crescer.
Diga para o seu irmão, bate no ombro dele, está na hora de crescer, irmão. Eu não sou o mesmo líder de 30 anos atrás, eu não sou nem o mesmo líder de 3 meses atrás. Nós precisamos ampliar nossos horizontes interiores, desenvolver nossa cognição, nosso discernimento, nossas habilidades espirituais. Vejamos então as tampas que limitaram Saul. Tampas. Diga para o seu irmão, hoje Deus quer tirar tampas da sua vida. A primeira tampa que impediu Saul, que limitou Saul, foi a tampa do medo. Diz o texto, que tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Por quê? Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Ele começou o seu reinado escondendo-se no meio da bagagem. Uma baixa autoestima foi o grande problema de Saul. E isso se revelou em toda a sua história. Se você não resolver seu senso de valor próprio, você vai viver tentando provar que tem valor. E eu tenho medo dessa gente. Eles fazem pirotecnia para mostrar que tem valor. Um rapaz que não se sente valorizado, ele vai tentar mostrar que tem valor, tentando dormir com o maior número de garotas possível. É como troféus, como prêmios. É só um galinha, sem vergonha, um menino mal amado, um retardado. Entenda aqui, Samuel deu uma radiografia da alma de Saul, quando lhe confrontou por não ter obedecido a Deus, no episódio dos Amalequitas, mais uma vez os Amalequitas. Em 1 Samuel 15:17 diz, prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Presta atenção nessa frase, sendo tu pequeno aos teus olhos. Isso decifra a alma do rei Saul. Ele se via pequeno aos seus próprios olhos. Ele foi vencido por um sentimento de inferioridade. Ele foi vítima de uma baixa autoestima. Foi limitado pela tampa do medo. Mais tarde, seu medo acabou trazendo o medo a todo o seu exército. Veja que Jonatas era um grande guerreiro, e diz a Bíblia que todo o exército de Saul estava com medo de Golias. O rei estava com medo e transmitiu o seu medo, porque as pessoas carregam o espírito do líder. E um líder fraco fica governado pelas forças do momento. Diga comigo, forças do momento. Guarde isso, isso é importante. Segundo, Saul foi limitado pela tampa da influência. Tem uma lei chamada influência, a lei da influência. E Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se juntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Ele foi incapaz de motivar ou inspirar suas tropas a esperarem até que o profeta Samuel chegasse. E ele foi vencido pelas forças do momento. Diga, forças do momento. Ele foi incapaz de controlar seu ambiente, sua atmosfera. É isso que um líder faz. Deus diz a Jeremias, não tenha o temor desse povo. Um líder não tem o ânimo das pessoas, ele promove o ânimo das pessoas. Isso significa performar. Performar significa dar forma. Muito obrigado. Os inimigos então se juntam aos milhares. O povo está se dispersando. Havia pressão por todos os lados. Saul se vê sob um dilema: obedecer à instrução dada pelo profeta ou agir por conta própria. Entenda, quando você está em desvantagem, as coisas não vão bem para você, os inimigos são mais fortes, pessoas começam a te deixar, tudo o que você tem que fazer é ficar com a última instrução que você recebeu. Ele disse a Samuel, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Ser forçado pelas circunstâncias é mesmo que servir às forças do momento. Você tem autoridade para dobrar as forças do momento.
Ei, eu acho que você não entendeu. Você tem autoridade para dobrar as forças do momento. Você foi chamado para dobrar a realidade, para dobrar diagnósticos, para dobrar opressões, para dobrar circunstâncias. Você não vive por vista, você vive por fé. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas pessoas que andam por necessidades transformam pedras em pães. Saul faz um sacrifício a Deus para ele, que se torna na verdade uma abominação. Alguns sacrifícios são uma abominação, porque não são forças das circunstâncias que me fazem tomar decisões. Não é o que é urgente, é o que é certo. Você tem influência pelo modo que responde às circunstâncias. Circunstâncias. O que te cerca não é a realidade. Isso pode se modificar a qualquer momento. É como a política no mundo que está fazendo uma curva. Diga para o seu irmão, as coisas vão ficar bem. Não, dê um sorriso para ele e fala, as coisas vão se normalizar. Então em 1 Samuel 15, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Há pessoas sacrificando para Deus em desobediência a Deus. E Deus disse, eu não tenho prazer nesse sacrifício. Porque Ele disse para Jeremias, para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. E o salmista vai dizer, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Deus ama a humildade. A coisa mais linda que Deus gosta de ver são corações contritos. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas habito também com o contrito e o quebrantado de coração. Então vem 1 Samuel 15 de novo. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Temi o povo. E dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Saul foi vencido pelo temor dos homens. O temor do homem faz com que nós rejeitemos a repreensão de Deus e tenhamos medo da reprovação das pessoas. Saul não queria ofender as pessoas, mas ele ofendeu a Deus. Seu temor não demonstra amor pelos outros, mas amor por si mesmo. Diz Provérbios que o temor do homem arma ciladas. Mas pode piorar. No verso 25 diz, do capítulo 15, agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado. É ele falando para Samuel, e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel diz a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto, e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, olha só, isso é retórico demais. Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos. O que importa não é se eu fui reprovado por Deus. Eu só preciso ser aceito pelas pessoas. Você tem que ficar do meu lado, sair daqui como se estivesse tudo bem entre nós, e os anciãos verem que está tudo legal. Não importa se o meu reino foi rasgado, não importa a minha popularidade no céu, eu só preciso de popularidade na terra.
Eu ouço o barulho do seu cérebro. E diante de Israel, volta comigo, para que eu adore o Senhor teu Deus. Que hipócrita! Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Saul tentou proteger a sua popularidade. Ele tinha uma obsessão pela sua imagem, pela sua reputação. Terceiro, Saul foi limitado pela tampa das desculpas. John Maxwell diz: se você tem muitas desculpas, você não tem muitas respostas. Se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada. Samuel disse a Saul que ele havia sido recusado, mas ele continuou como se nada tivesse acontecido. Então ele desobedeceu às instruções de destruir completamente os amalequitas, e depois tentou justificar os seus atos. Veja o que o texto diz: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele se adiantou, dizendo: executei as palavras do Senhor, fiz tudo o que o Senhor mandou. Ele não tinha feito. E no verso 30 disse: Saul, pequei, honra-me, pois, diante dos anciões, diante de Israel, volta comigo. Você reconhece alguém que está todo o tempo procurando se livrar, que só pensa em si mesmo, que o seu time é ele mesmo? Gente que está em seu próprio nome, por sua conta própria, pela sua glória e honra pessoal. Quarto, Saul foi limitado pelo nível, pela tampa do orgulho. O orgulho é a possessão de um espírito luciferiano, que não manifesta. Eu tenho mais medo desse demônio que não manifesta, do que aquele demônio bravo que grita e muda de voz e levita. Esse aí eu não tenho medo dele, porque a gente manda sair, ele sai mesmo. Mas o orgulho, introjetado na alma, transforma a natureza de uma pessoa, o DNA. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Quinto, Saul foi limitado pela tampa do staff, ou da assessoria. Ele se cercou de gente ruim. Eu sei muita coisa de um líder pelas pessoas que ele permite ter perto de si. Na verdade, tem algumas pessoas que têm obrigação de falar mal da gente, porque se falar bem, a gente está com problema. O diabo falou bem de você. Saul tinha até um agente do mal do seu lado, que fazia o serviço sujo, chamado Doeg, que matou os sacerdotes em Nob. Ele tinha tanta gente falando contra Davi no seu ouvido. Quando ele caiu na mão de Davi, diz a Bíblia que Davi gritou para ele depois que saiu da caverna: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura te fazer mal? Saul era mal assessorado, e assessoria na vida de uma liderança é quase tudo. Não subestime as pessoas que estão ao redor de um líder, o que elas podem influenciar em suas ações. A propósito, o que acontece debaixo do seu manto de liderança é de sua responsabilidade. Davi deu um jeito em seus homens. Eles queriam matar Saul. Quando ele estava na caverna, aliviando o ventre, ia morrer de uma morte muito, muito complicada. Ia entrar para a história, imagina que história horrível. E Davi passou ali e o poupou. A Bíblia diz que os homens de Israel, os homens de Davi disseram: o Senhor te entregou, agora é o rei. O Senhor te deu ele nas suas mãos. E Davi disse: essa profecia é falsa. Eu não posso matar o ungido de Deus. Ele veio primeiro que eu, e eu não posso fazer isso. Davi treinou os seus homens. Ele deu forma aos seus homens. Ele liderou as pessoas e não era liderado por elas. Essa limitação de pessoas também limitou os recursos de Saul.
Ele não conseguiu dar ferramentas ao povo. Ele não pôde alistar os artesãos, já que a Bíblia dizia que os filisteus proibiram Israel de ter artesãos para que eles não fizessem armas de guerra, espadas. Então ele liderou um exército sem armas. Saul liderou um exército que não tinha armas, diz a Bíblia. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Somente Saul e Jonatas tinham espada. O exército de Saul ficou literalmente sem armas para a guerra. É muito fácil você liderar um povo que não tem recursos, que não tem armas. Saul fracassou e levou todos consigo. Sexto, Saul foi limitado pelo nível do engano. Ele não cumpriu o que prometeu a Davi. Quando Davi procurou o povo e disse: o que vai ser dado para quem matar esse gigante aí? Vai ser acumulado de bens e riqueza, nunca mais vai pagar IPVA, IPTU, ISS, IR, são 52 impostos, me falaram, e aumentando, tá? E piorando. E vai casar com a filha mais velha do rei. Davi falou, essa é uma proposta boa. Então ele voltou e procurou outro. O que vai ser dado para aquele que matar o gigante? Respondeu a mesma coisa. Terceira vez, o que vai ser dado? 3 vezes Davi pergunta o que vai ser dado para aquele que matar o gigante. Ou seja, ele está bem interessado no pacote do prêmio. Não existe nada de errado de você ser competitivo. Só existe errado vencer trapaceando. Quantos estão comigo aqui hoje? Saul era um homem sem palavra. Davi matou o gigante. Mereba foi prometida a quem vencesse Golias. Mas Saul deu Mereba em casamento ao Adriel. Saul não cumpre a palavra e dá Mereba a outro homem. Depois ele ofereceu a Davi sua própria filha como suborno, com a esperança de que Davi morresse em uma batalha. A lei do nível se transformou na queda de Saul. Ele não fez nada para se converter em um líder consciente e mais eficiente. Saul foi volátil, emocional, descuidado, subjetivo e irracional. Em outro episódio, o rei ordena um jejum sob pena de morte no meio de uma batalha. O povo estava na guerra e ele diz: agora ninguém vai comer até o final da batalha. E ele fez um juramento estúpido, proibindo qualquer soldado de comer até que Israel destruísse todos os inimigos. No meio de uma luta física ferrenha, ele proclama um jejum. Saul foi limitado pela sua impetuosidade. Ele era verbalmente imprudente. E ele fez um juramento impulsivo que quase custou a vida do seu filho. Sétimo, Saul foi limitado pela tampa dos ciúmes. Diz a Bíblia que as mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Saul foi vencido pelos seus fantasmas. Diz a Bíblia que ele ficou endemoniado. Davi foi lá tocar a harpa no palácio real, e ele pegou de uma lança e jogou em Davi para o matar. A Septuaginta declara que ele era hipocondríaco. Ele vivia alimentando suas assombrações interiores. Tem gente cheia de fantasma. Ele era alguém para quem todo mundo estava conspirando contra ele. Era corroído de inveja e tomado de ciúmes do seu homem mais fiel, mais leal. Então ele passou a perseguir Davi como um cão por 13 anos. Sua insegurança se tornou leucemia no seu sangue. Ele adoece, fica morto de ciúmes, não vive mais, vegeta. Ele ama e odeia Davi todo dia. Vai ao ponto de tentar matar o filho por causa da sua amizade que ele tinha com Davi. Agora, o que dizer de Davi? Entramos na parte boa agora, né? Davi foi um líder de verdade. E nós falamos líder de verdade porque nós confundimos as coisas. Líderes levam as pessoas após si.
O trabalho de um líder é levar as pessoas de um ponto a outro ponto. Isso se resume em liderança. Líderes elevam as pessoas. Entenda a diferença entre um empresário e um líder. Davi não foi um intrépido empresário, mas um líder. Um empresário pode conquistar coisas sozinho, mas um líder leva as pessoas às suas conquistas. Quantos estão comigo? É isso que a liderança faz. Davi levantou o nível. Diga, Davi levantou o nível. Ele fez a tampa da chaleira voar alto, irmão. Primeiro, Davi estabeleceu um nível elevado para si mesmo. Não dá para virar a chave dos outros enquanto não virar a chave de si mesmo. Ele, diz a Bíblia, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi se preparou para enfrentar Golias quando enfrentou o leão e o urso. Ei, alguém disse, falhar no preparo é preparar-se para falhar. Davi passou a vida se desenvolvendo. Ele era um poeta e um guerreiro. Poeta e guerreiro. Um músico. Ele sabia usar a espada. Ele usava a funda. Um estadista, um estrategista, um soldado, um general. Alguém perguntou esses dias, você fala alemão? Eu falei, não, se eu falasse alemão seria impossível, ninguém ia me suportar. A chave da grandeza é se disciplinar para algum assunto. Ei, jovens, por favor, prestem atenção nisso. É ser um aprendiz e depois um especialista em algo. Cada um de nós tem que se tornar um expert em alguma coisa na vida. Ser um aprendiz até que se tornar um expert. Começa mirando baixo, começa pequeno e vai evoluindo. Estabelece uma meta que pode alcançar e vai crescendo gradativamente, elevando o seu nível de liderança. Mas cuidado, se você começar na academia puxando muito peso, você vai se machucar. Tem muita gente que não sabe começar pequeno. Segundo, Davi estabeleceu um nível elevado para os outros. Diz a Bíblia que ele correu e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então o que aconteceu? Davi venceu e levou os homens à vitória. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Ele permitiu que o exército de Israel experimentasse uma vitória impossível sobre os filisteus quando ele venceu. É por isso que você tem que vencer, para mostrar aos outros o caminho da vitória. É por isso que quando você vence, você se torna um modelo, uma referência para os que estão te observando, para que eles também vençam os mesmos obstáculos que você está enfrentando. Aí me ajuda aí. Davi estabeleceu um nível elevado para aqueles homens e um nível elevado para a nação de Israel. Diz a Bíblia que saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E dizia, Davi matou 10 milhares e Saul somente milhares. Ele terminou elevando a fé de toda a nação, fazendo-os acreditar que podiam conseguir qualquer coisa. É isso que um líder faz. Ele é uma inspiração, é um modelo. Quarto, Davi estabeleceu um elevado nível antes de ter uma posição oficial. Ele não esperou ser nomeado para começar a reinar. Aqui nós não ungimos pastores de título. Ou eles começam a ser pastores de fato, ou eles nunca vão ser pastores nessa casa. Nós não acreditamos em liderança antes que você faça o serviço de maneira totalmente entregue, absoluta, devotada, até que você mostre para que veio. Davi já era rei, reinando em todos os ambientes, desde o deserto onde ele estava sendo perseguido, até quando era um pequeno pastor. Ele foi fiel nos pequenos começos. Ele não esperou até se tornar rei para amadurecer e praticar a liderança. Ele começou sendo pastor. Ele foi fiel sendo músico no palácio. Serviu sua nação e seus homens no deserto. Quinto, Davi identificou os a baixa nível na sua jornada. Ele percebeu quando os outros procuravam colocar seu nível abaixo.
Você também tem essa gente? Existe uma guerra pela nossa identidade. Nós perdemos a memória de quem somos. Em um asilo na Inglaterra, Margaret Thatcher chegou. Estava ali um grupo enorme de idosos. E ela perguntou para uma das idosas que tinha perdido a memória: ei, você sabe quem eu sou? Não sei, disse a idosa. Pergunte à enfermeira, ela normalmente sabe. Quando você pergunta às pessoas quem você é, raramente elas têm a resposta certa a essa pergunta. Todos os dias as pessoas dizem sobre mim e sobre você coisas que não refletem a nossa identidade. Os homens e mulheres esqueceram quem são. E quando você não sabe quem você é, vai agir fora da sua identidade. Então diz a Bíblia que Samuel disse a Jessé: ei, Jessé, eu já vi seus 7 filhos aqui, nenhum deles vai ser o rei. Eu vim aqui ungir o rei. Cadê? Não tem mais filho? Acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, ele está lá apacentando o rebanho. Disse, pois, Samuel, manda chamá-lo, porque ninguém vai sentar na mesa até que o rapaz chegue. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, e vem um rapaz ruivo, bem aparentado, nem parece um matador de gigantes, mas dentro dele está a coragem de um lutador, de um desbravador, de um apóstolo, de um rei, de um estadista, de um líder que vai mudar a história do mundo. Mas aí vem o irmão de Davi. Se o pai esqueceu dele, agora é o irmão mais velho, que vai falar. Acendeu-se a ira contra Davi e disse: ei Davi, por que você desceu aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Sabe o que Davi faz? Davi não foi vencido pela opinião que as pessoas tinham dele. Ele tinha identidade própria e a opinião das pessoas não foi levada em conta. Ele ligou o dane-se. E agora é Saul, o rei, que disse para ele: contra o filisteu não podes ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi convenceu o rei que ele estava pronto para a batalha. Ele já matei o urso, já matei o leão, e o rei olhou para ele assim e falou: esse menino não é normal. Então pega a minha armadura. Ele falou: não, essa armadura não dá, não cabe, é 52, o meu número é 46. Não dá para lutar com ela. Golias é da infantaria, eu sou da artilharia. Pode deixar comigo, rei. Ele convenceu o rei, convenceu todo mundo que ele era o cara que ia derrubar o Golias. Ei, tem que estudar, a NASA tem que estudar esse rapaz. É o sujeito, depois de Jesus, o mais citado na Bíblia, 900 vezes. Ninguém é tão falado na Bíblia como Davi, somente Jesus. Depois de Jesus, ele é o cara. O homem segundo o coração de Deus, citado 2 vezes no Novo Testamento, o homem mais citado na Bíblia depois de Jesus. Saul, os irmãos de Davi, o seu próprio pai, nem sequer mostrou a Samuel. Davi não deixou que a opinião das pessoas o afetasse. Às vezes as pessoas dizem: fulano falou de mim isso, prepare-se, vai vir mais. Seja pronto, casca grossíssima. Imagina quando ele cai em desgraça perante o rei com a sua popularidade em baixa. Todo mundo está falando mal de Davi. Mas diferentemente de Saul, ele não estava por conta própria. A Bíblia diz que Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e tinha se retirado de Saul. Quantos querem a unção de Davi? Quantos querem a unção de Saul? É a mesma coisa. A unção de Saul foi para Davi, e o manto caiu sobre Davi, e ele abraçou o seu chamado e cumpriu o seu destino. Sexto, Davi tinha os casca de bala perto dele. Não, eu aprendi isso ontem. Eu nunca soube o que era casca de bala até ontem. Eu não sei como é que esse pessoal do louvor aqui conhece essas músicas que saem por aí. Eu nunca ouvi essa música na vida. Casca de bala. Tinha que procurar no Google. Quantos não sabem o que é um casca de bala?
Quantos sabem aqui? Jesus dos crentes. Nós estamos atrás dos casca de bala dessa igreja aqui. Davi tinha amizades elevadas. Ele tinha o que o John Maxwell chama de os levanta-tampa. Aqueles que elevam as tampas. Você precisa de gente de alto nível que lhe leva ao seu melhor. Jonathan, o filho do rei, era um amigo que estava na mesma página que Davi. A Bíblia diz que a alma de Jonathan se ligou com a de Davi. Jonathan o amou como a sua própria alma. Jonathan e Davi fizeram aliança porque o amava como a sua própria alma. Eles estavam na mesma página, eles eram parceiros da vida. Ele tinha amigos importantes que sabiam quem ele era. Quando Aimeleque, o sacerdote, foi confrontado por Saul, ele respondeu a Saul: e quem dentre todos os vossos servos há tão fiel como Davi, Saul? O genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa. Você está perseguindo esse homem, mas ele é o homem mais leal que você tem na sua casa. Quando Davi levou um golpe de estado, apareceu um tal de Itaí, que nunca apareceu na Bíblia, amigo de Davi. Quando ele errou, ele tinha Natan para botar o dedo na cara dele e falar: você é esse homem. Davi tinha relacionamentos em alto nível. Ele tinha 33 guerreiros, que foi o maior exército que já existiu debaixo desse céu. Ninguém se compara aos guerreiros de Davi. Um pegou da espada, matou 300, o outro pegou da lança, matou 800 numa batalha. Eram super soldados, homens cheios do Espírito Santo. Os seus valentes o defenderam e lutaram por ele, e ele não esmagou os seus líderes. Pelo contrário, ele os deixou crescer e florescer, e ele se tornou grande, porque ele tinha grandes líderes perto dele. Me ajuda aí. Davi não andava sozinho, ele tinha gente de alto nível perto dele. Essa era a diferença de Saul e Davi. Gente como a gente. Perceba quem está perto de alguém, e você sabe quem é aquela pessoa. Dê um sorriso gostoso para o seu irmão. E por fim, esse é um tratado sobre liderança, irmão. E agora é o spoiler da mensagem que eu vou pregar para os homens aqui na sexta-feira. Davi elevou o nível do sacrifício. Os feitos de Davi foram contados em rodas de conversa, com fogueiras acesas nos acampamentos. A admiração dos seus homens, dos seus soldados, dos seus oficiais, era tão incrível. Tantas histórias podia se contar do matador de gigantes, do homem que derramou a água, morrendo de sede do poço de Belém, quando seus homens arriscaram a vida. Davi era uma lenda. Ele recusou-se a oferecer a Deus algo que não lhe custasse. Ele disse: eu vou dar algo para Deus, tem que custar para mim. Tem gente que só dá o que sobra para Deus, e olhe lá. Tem gente que está assim, tentando cumprir uma obrigação quando dá o seu dízimo, a sua oferta, tipo assim, preciso cumprir um protocolo. Oh, Davi não, Davi é totalmente entregue, intenso. Ele diz: o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? Ele quer construir um templo, e Deus diz: isso nem me passou na minha cabeça, mas eu me agradei da ideia. Já imaginou Deus falar assim: a ideia do templo não foi minha, foi de Davi. Ele coloca um turno de 3 turnos de adoração, 8 horas por dia, que foi chamado o tabernáculo de Davi, que não estava previsto lá na lei de Moisés. Ele inventa um negócio, ele come os pães da proposição, que o sacerdote tinha, que só o sacerdote podia comer. E alguém pergunta: por que ele não morreu? Porque ele estava com fome. Deus trata Davi de maneira diferenciada, e ele sabia o preço do sacrifício e da disciplina. A disciplina é o fundamento de todo homem de sucesso. Disciplina é lutar contra a sua versão inferior, que quer desobedecer o seu propósito. Seus sentimentos querem trair o seu chamado. E Paulo diz:
eu esmurro a mim mesmo, para que, tendo pregado a outros, não seja eu desqualificado. Todo líder primeiro é líder de si mesmo. Não siga um líder que não se lidera. Sem sacrifícios, você atrasa o seu crescimento. Sexta-feira eu vou falar da síndrome do Peter Pan. Homens que não amadurecem, ficam eternamente crianças. Vivem na terra do nunca e levam a coitada da Wendy para uma viagem. Manda seu marido para cá, irmão. Se é namorado ou noivo, se não vier, acaba com isso. Depois casado não tem jeito, mas ainda tem tempo. Dá um bilhete vermelho para ele. Então, para crescer, você tem que aceitar a disciplina. Todo homem de Deus lá, José, Davi, tem que ter horários. Tem um chefe. Sacrifícios que lhe restringe, lhe conforma, mas também lhe desenvolve, faz você ascender. Ou você escolhe suas limitações, ou as limitações vão te pegar. Você tem que assumir suas responsabilidades, porque é na responsabilidade e não na felicidade que você vai encontrar o significado das coisas que sustentam a sua vida. Quando você encontrou a sua responsabilidade, você encontrou o significado para viver. Tem homens fugindo de responsabilidade. Muitas coisas vão embora quando o primeiro vento ruim passa e leva. Ser responsável é ficar até que o trabalho tenha sido terminado. Hoje nós somos a geração com mais privilégios e direitos na história. E ainda queremos mais direitos quando o que precisamos é de responsabilidades. A vida tem sentido pelas responsabilidades que assumimos. Quanto mais responsabilidade, mais significado temos. Então, diga para o seu irmão, escolha os seus sacrifícios. Ou então os sacrifícios vão escolher você, não tem como se livrar deles. Tem que amadurecer. Você não está apto para consertar o mundo enquanto você não consertar a si mesmo. Você pode elevar o nível dos outros quando elevar o seu próprio nível. Mas para isso, você tem que tirar as suas tampas. Empurra o irmão do lado assim com jeitinho e fala, é noite de tirar as tampas. O que está impedindo o seu novo nível, o seu progresso, o seu crescimento, o seu avanço? Tem gente aqui cheia de tampa. Eu falei de um bocado aqui hoje. As pessoas culpam os outros pelas suas dores. Agora, se o sofrimento que você está passando for culpa de alguém, você não pode fazer nada. Mas se ele é culpa de você mesmo, você pode mudar a si mesmo. Você é responsável. E mudar a si mesmo, e não mudar os outros, vai mudar a vida de todo mundo ao seu redor. Tem um marido querendo mudar a esposa querendo mudar o marido. Vocês não vão conseguir mudar um ao outro. Mude. E veja o que vai acontecer. Você não consegue medir o impacto que você tem nessa vida quando você faz coisas positivas, quando você transforma pessoas, quando você abençoa. Isso é sem mensuração, porque isso tem reverberações e ecos. Agora você também não consegue medir o impacto das suas ações ruins. Como isso vai também fazer o mal. Mudar a si mesmo e não mudar os outros, vai mudar a vida de muita gente. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não é ser passado, lerdo e bobo. Mansidão é ter poder sob controle. Você foi chamado para ser poderoso e não fraco. Ei, entenda o seguinte, pessoas fracas mentem, elas traem, elas matam pessoas. Você precisa ser poderoso para defender os fracos, para defender a si mesmo, para defender a sua família. O princípio das artes marciais é que você é ensinado que nunca deve usar o que sabe para exibição, nem para machucar ninguém. Mas se for necessário, você deve estar pronto para se defender e defender o que acha que está certo.
Controle a sua força e a use quando for necessário, porque fraqueza não é virtude moral. Seu cérebro está... Então não seja inofensivo. Você nasceu para ser formidável. Eu gosto do que diz o Jordan Peterson: você acha os homens fortes perigosos? Espere até ver do que são capazes os homens fracos. Porque homens de valor inspiram e constroem o caráter de outros. Eles edificam um ecossistema de prosperidade à sua volta. Homens fracos não colocam sangue e suor no trabalho e desejam somente pegar o que puderem de graça. Homens de valor têm alta tolerância ao estresse e estão prontos para a luta, enquanto homens fracos estão atrás de alguém para depender e colocar a culpa. Homens de valor são estáveis, eles são previsíveis, não entram em pânico. Homens frágeis não possuem controle emocional, agindo por seus impulsos. Eles desmotivam e, como caranguejos em um balde, puxam de volta ao seu nível quem tenta avançar. Homens fortes espalham seus genes, difundindo ideias e valores que trazem à tona o melhor das pessoas. Homens fracos espalham toxicidade, espalhando seu vírus, suas dúvidas e descrenças. Homens fortes protegem sua família e seus amigos. Eles tomam posição e são achados quando precisamos deles. Homens fracos reclamam e se sentem no direito de coisas que eles não conquistaram. Homens fortes apontam e apostam em si mesmos e continuam a agir embora encontrem obstáculos. Eles lideram enquanto homens fracos ficam apenas sentados e se dão ao direito ou o primeiro passo para realmente não melhorar. Sacrifício é a ordem, a palavra de ordem do crescimento. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então você tem que escolher o seu sacrifício, e você não pode viver sem isso. Querendo ou não, sua vida vai exigir sacrifícios, e isso vai doer às vezes. E quando você encontra seus limites, você está na zona onde você estica suas habilidades. Quando você se vê naquele ponto que você diz, eu não consigo mais, é porque Deus está ampliando quem você é, um novo você está surgindo. Então, seus músculos ficam mais fortes quando você estica. Isso é verdade na academia, isso é verdade na vida. Você está se esforçando além da sua capacidade atual, e daqui a pouco você se transforma. Isso era antes você, porque quando você se supera, encontra um melhorado você, uma versão atualizada de quem você é. Existe um lugar no mundo para você, uma contribuição única que você pode dar, onde o seu melhor vai emergir. Mas para terminar de verdade, quais as tampas que você carrega na sua vida e na sua liderança? Eu citei algumas: o medo, a indisciplina, você não é capaz de controlar seus impulsos. Como você vai fazer para levantar essas tampas? Quem são na sua vida os levanta-tampas? Quem são as pessoas que vão te ajudar a mudar de página? Que experiências foram responsáveis por estabelecer essas tampas na sua vida? E o que eu posso fazer para estabelecer um novo nível na vida das outras pessoas? Fique de pé.